Olá, querido amigo, querido membro da nossa igreja. Eu estou muito feliz porque nós estamos começando aí 2021. Esse é o primeiro sábado e que bom que você escolheu começar o ano ao lado de Cristo, adorando com a gente. Eu começo já te convidando, se caso você não tenha adquirido a sua lição de escola sabatina, para entrar no site da Casa Publicadora Brasileira que aparece aqui na tela e adquirir a sua lição. Renovar sua assinatura, quem sabe, se você não o fez, mas para quem já estudou e se você quiser estar por dentro do conteúdo da lição dessa semana, que começou aí no dia 26 de dezembro e terminou no dia de ontem, né? Nós vamos começar agora a recapitulação do nosso estudo. E eu não estou sozinha aqui, eu estou com a Gislene. Bom dia, Gislene. Bom dia, feliz 2021. Feliz 2021. Está pronta, afiada? Com certeza. Ai, que se Deus bom, quiser. Feliz. É o pastor Eliandro. Tudo bem? Tudo bem, pastor? E a nossa apresentadora, Mônica. Bom dia, bom sábado para vocês. Bom dia. É um prazer ter você que está aí em casa conosco. Estamos agora começando uma nova temporada, né? A gente está estudando sobre o livro de Isaías, que é um livro muito significativo para a gente, né? E antes de começarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente, e eu vou pedir para a Gislene fazer uma oração para a gente, por favor. Oremos. Querido Deus, como é bom poder aprender mais sobre Ti. Pedimos que, por favor, Teu Santo Espírito esteja conosco, para que possamos realmente compreender e ouvir a Tua vontade para a nossa vida, através das mensagens dessa lição. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo neste momento, e que possamos ser elevados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa primeira lição, ela fala sobre crise de identidade. E eu gostaria de ler o verso principal, se você quiser acompanhar conosco, está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18, que diz assim: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Que promessa linda é essa de Deus, né? De, por pior que seja o nosso pecado, Ele está sempre pronto a perdoá-lo e esquecê-lo totalmente, né? Aqui está falando como é quase impossível para a gente alguma cor vermelha se tornar em branco, né? É muito difícil, né? E Deus realmente Ele transforma na pureza total. Eu achei muito interessante, o autor ele começa a nossa lição falando sobre, não sei se algum de vocês já foi para a Irlanda, eu nunca fui, mas ele fala assim, que se você for lá e você vai ver as vaquinhas andando juntinhas, e elas sabem exatamente como voltar para casa, mesmo que não tenha um guia, né, para levá-las para casa. E um outro exemplo que ele fala é sobre uma criança que se perde da mãe. E ele pode ver várias mães, mas ele vai saber identificar a mãe dele, com certeza, né? E aqui fala a nossa identidade. Aqui fala do povo judeu que perdeu a identidade, que realmente eles eram o povo da aliança. E nós ainda estamos com a nossa identidade, né? Isso é uma coisa que a gente vai realmente pensar e ponderar durante esse estudo. A primeira coisa, Leandro, eu queria ver com você o profeta falou com o povo acerca da condição do destino dele, né? do destino do povo. E aqui ele fala um título de Escutem, ó céus. Você podia explicar isso para a gente? Sim. É interessante a gente pensar aqui o seguinte, o verso, né, que a gente tem para memorizar na verdade, ele usa termos jurídicos. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, vinde e conversemos, no original, quer dizer assim, vamos decidir essa situação no tribunal. Então, é um chamado para você, olha, vocês estão errados, vocês podem ser condenados, vocês podem ser julgados, mas eu quero conversar com vocês. Então, e ele pega, então, já começa, porque para um julgamento ter validade, você vai precisar de testemunhas. Então, ele vai chamar os céus e a terra. Então, a gente sabe, né, os moradores de outros planetas não caídos, então ele convoca todas essas testemunhas que estão constantemente interessadas no que acontece aqui nessa terra, como testemunhas para dizer, olha, vamos conversar agora e eu estou convocando essas testemunhas que sabem exatamente o que aconteceu. E o legal é que tudo que vai acontecer na sequência é o seguinte, Deus falou.
Então, Deus falou. Então, gente, a partir do que Deus falou, vamos conversar. E você chamou bem a atenção no verso sobre a questão do pecado, né, do povo de Israel. Como é que eles vão poder, então, agora ser considerados justos no tribunal, sendo com todo o erro que eles estão cometendo? E eu achei interessante uma citação de Ellen White, que diz o seguinte, que os mesmos pecados que levaram uma rápida destruição do reino do norte, estavam já em rápida ascensão no reino de Judá. E ela também diz o seguinte, a situação do reino de Israel, no reino do norte, né, nos últimos 50 anos, era semelhante ao povo na época de Noé. Então, para a gente entender a maldade que estava acontecendo, que estava imperando naquele momento, né? A opressão, a violência, a questão das orgias, da bebedeira e tudo mais. Então, os sacerdotes dando seus ensinamentos em favor de remuneração. Então, tudo isso, toda essa violência, Deus estava cobrando deles. Então, essa testemunha agora, todas essas testemunhas que foram convocadas, viram a maldade que foi feita. Né? E agora, ou seja, para eles serem condenados é fácil. É muito fácil o povo de Israel ser condenado. Só que ao invés de condenação, Deus está oferecendo salvação. Então, gente, você consegue imaginar esse Deus agora que vê que nós não estamos bem, vê a nossa maldade, Ele olha para mim e olha para você e fala assim, olha, você pode receber o perdão no lugar da condenação. Estou te oferecendo isso, mas venha. E logo no verso seguinte ele diz, se você quiser e me ouvir, então você vai receber esse benefício, você vai receber essa bênção, se realmente você estiver disposto. Então é questão assim de disposição. Você quer algo melhor? Eu estou disposto a te dar algo melhor. Só relembrando que a lição, ela menciona que essa questão das testemunhas, como você perguntou, quando um rei, antigamente, ele queria fazer um tratado político, né, ele convocava outros deuses, então, como testemunhas. Mas, como esse era o próprio Deus, né, aqui é o próprio Deus falando, então ele não ia convocar nenhum outro Deus, afinal de contas, ele é o nosso único Deus. E por isso, então, ele usa essa figura de linguagem de convocar céus e terra como testemunhas. Ele não tinha como convocar outro Deus se ele é o Deus único. Então, os céus e a terra que seriam as testemunhas. Exatamente. Gislene, aqui o autor ele fala um termo até muito estranho para a gente, né? Que ele fala sobre ritualismo pobre. E aqui fala que os pecados contra outras pessoas são pecados contra o próprio Deus. O que isso significa? Muito interessante isso, realmente. Eu achei bem legal esse ritualismo pobre, porque, como a gente já sabe também de outros trechos da Bíblia, quando você faz mal a uma outra pessoa, você está fazendo mal como se fosse para o próprio Deus. Até agora, nesse período de Natal, final de ano, a gente fala muito, né, de ajudar as pessoas, e quando a gente ajuda as pessoas, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, né, que é o que a própria Bíblia fala, né? Se você faz a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E esse ritualismo podre, a gente entende aqui, de acordo com o que a Bíblia vai falando, que tem exatamente a ver com a falta de solidariedade pelo outro. Se você quer assemelhar-se a Deus, você consegue sim ter um amor pelo seu próximo. Mas se você não tem essa semelhança com Deus, então é uma mesquinhez, um egoísmo, uma indiferença completa. E quando ele cita aqui o ritualismo podre, é porque a gente pode até tentar fazer os rituais religiosos, cada um de acordo com a sua denominação, tem os seus rituais dentro da sua igreja, dentro da sua vida devocional. Mas aquilo vira só um ritual vazio. Porque se você se faz de cristão, mas você, na verdade, não vive o cristianismo de verdade, que é o amor ao próximo e o amor a Deus, então aquilo é podre, aquilo é vazio, é só um ritual. E até aqui no verso 13, Deus fala assim, olha, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, veja,
não foi de uma hora para outra que o povo de Israel, que os sacerdotes, né, os líderes, eles começaram a associar, né, as coisas sagradas de Deus com as coisas erradas, né, que estavam sendo praticadas. Foi passo a passo, pouco a pouco. Quando a gente vê aqui a relação de reis, por exemplo, que Isaías foi profetizando, né, na época deles, a gente percebe o seguinte, por exemplo, começa com Uzias. Nos últimos 200 anos, Israel não havia ainda vivenciado uma prosperidade financeira tão grande quanto com Uzias. Então era algo muito bom. E a Bíblia fala que Uzias, ele se manteve fiel ao Senhor até que se tornou poderoso. E então desrespeitou o Senhor. Então, veja, a riqueza de Uzias ele não conhecia esse aspecto do seu caráter. Quando ele foi colocado naquela situação de riqueza e prosperidade, ele então acaba se afastando do Senhor. Ele entra no templo, quer fazer o incenso, né, no lugar do sacerdote, e por isso ele se torna leproso. O seu filho Jotão, a Bíblia diz o seguinte, que ele fez o que era reto, mas não tirou os altos. Então você percebe que, poxa, agora já temos altos, né? Tem lá os cedros, os bosques, né? Ainda. Quando chega com Acás foi o pior momento. Acás é quando ele oferece o seu filho em sacrifício no Vale de Inom, é quando Isaías e os seus associados, eles encontram a pior situação de todas. É com Acás, o pior de todos os reis, ali daquele momento, né? E finalmente chega com Ezequias. Ezequias já não tinha mais tanta riqueza, só que Ezequias, ele traz uma prosperidade espiritual. Então, e a Bíblia fala que desde Salomão nunca mais havia sido praticada a Páscoa. Então existe um crescimento espiritual. Se a gente for fazer uma comparação entre a riqueza de Uzias, que não existia desde a época de Salomão, com a riqueza de Ezequias, que nunca foi feita uma Páscoa desde a época de Salomão, a riqueza espiritual é superior às que vieram antes. E é uma coisa interessante você comentar sobre isso, né? Porque é uma tendência do ser humano, né? Quando o ser humano ele tem um poder, ele tem riquezas, né? Se ele estiver afastado de Deus, ele vai se transformar e ele vai se corromper. E é interessante que a Bíblia cita tudo isso como um exemplo para nós, né? Eu até queria resgatar uma coisa que você falou, Gislene, que eu achei muito apropriada, assim, de você fazer o bem ao próximo, né? E como isso é importante com o coração certo. Porque, às vezes, as pessoas, elas fazem, elas postam, elas divulgam, mas é mais para dizer, nossa, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom, né? Então, a Bíblia mesmo diz o que a mão direita faz e que a esquerda não veja, né? Então, por isso que é importante... Fazer pelo motivo certo também, né? Exatamente, por isso que só Deus conhece o coração do ser humano, né? Aqui, o próximo tema que o autor aborda, na realidade, é o nosso verso principal que a gente já leu aqui. E eu queria que você falasse sobre ele, de maneira mais aprofundada, que é o argumento do perdão. Então, fala para a gente, Gislene, sobre isso. É fantástico, né? O perdão realmente é um tema fantástico, porque só Deus tem esse poder, como ela falou no início, de transformar o vermelho em branco. Então, assim, o interessante que eu acho, assim, às vezes é complexo em compreender, mas ao mesmo tempo é simples. Porque a lição fala também sobre a forma como Deus vai resgatar essa pessoa. Muitas vezes Ele permite uma maldição, entre aspas, porque, mesmo aqui dentro do contexto do povo, o povo foi abençoado e se afastou. Então, eles começaram a receber maldições. São as palavras que a Bíblia usa. Mas, na verdade, a maldição nada mais é do que a consequência dos nossos próprios pecados, que é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles se afastaram, começaram a adorar outras coisas, e eles receberam a consequência desse afastamento. Mas Deus, Ele vai novamente, mesmo tendo feito tudo por eles anteriormente, escolhendo eles, né, eu os engrandeci, que é o que ele fala, né, lá no início, mas Ele, por misericórdia, vai lá e tenta buscá-los novamente para lhes oferecer perdão.
E eu acho interessante que na nossa vida do dia a dia, muitas vezes a gente passa por dificuldades para que nos voltemos a Deus. Só que a gente fica assim, poxa, é chato, né? Você sofrer, você passar por provações e tal. Mas, na verdade, muitas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, isso acontece pela misericórdia divina para que nos voltemos a Ele. É uma forma que Ele tem de chamar a nossa atenção, assim como a gente faz com os nossos filhos. Fala assim, olha, você não quer ficar de castigo, não quer apanhar, dependendo da filosofia de educação? Então, você me obedeça. A gente não quer bater na criança por prazer. Eu tenho 2 filhos e não tenho prazer nenhum em fazer isso. Mas, às vezes, você quer que eles sejam disciplinados com alguma coisa. O objetivo é muito maior. E Deus faz isso para chamar a nossa atenção e oferecer esse perdão. O que Ele quer nos perdoar, o que Ele quer nos purificar. E, por isso, às vezes, Ele tem que usar de formas que nós entendemos. E, às vezes, a única forma que nós entendemos é o sofrimento. Mas o objetivo final é nos perdoar, nos limpar e nos salvar. E até essa questão aqui do pecado ser vermelho. Por que vermelho? Porque é interessante que em seguida ele vai utilizar que nós vamos nos tornar brancos. Mas o oposto do branco não é o vermelho. Teria outras cores que poderiam, né, contrastar mais. Mas ele utiliza o vermelho aqui fazendo um link com o verso 15. As vossas mãos estão cheias de sangue. Então, todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem a alguém, deixamos de cuidar do próximo, e aquele próximo vem a sofrer alguma coisa, o sangue dele é nossa culpa, porque nós não fizemos o que estava no nosso alcance. Nós não abençoamos com a bênção que Deus havia nos dado. Então, nós acabamos nos tornando culpados daquele sangue, daquele sofrimento, daquela dor que o outro sofreu, né? Toda hora Deus vai trabalhando com... A gente tem uma frase, né? O morde a sopra, né? E daí eu vejo aqui vários momentos de Deus falando, né? Ações do amor de Deus aqui, né? Pelo menos 3 ou 4 versos nós temos aqui sobre a ação do amor de Deus. Então, criei filhos e os engrandeci. Isso fala do amor de Deus, do cuidado que Ele tem por nós. Depois, lá no verso 9, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente. Veja, é um contraste com a promessa que foi feita para Abraão, porque para Abraão foi dito, os seus filhos, seus descendentes vão ser como as estrelas do céu. Mas agora Deus está deixando um remanescente. Mas por que o remanescente? Porque os outros não quiseram mais fazer parte da aliança. E Deus agora está falando assim, olha, eu ainda vou deixar um remanescente porque eu quero que esse remanescente cresça. Eu quero que continue se desenvolvendo e crescendo a ponto de ser realmente como estrelas do céu. Eu quero isso. Então é o amor de Deus que permite isso. Depois, quando a gente vai no verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Novamente, Deus oferecendo o seu amor. Só que, ao mesmo tempo em que Deus oferece o amor, Ele diz assim para mim, para todos nós, né? Existe uma consequência se você não quiser. Se você não quiser, o próprio verso 20 diz assim, olha, sereis devorados à espada porque a boca do Senhor o disse. É sempre Deus nos dando livre-arbítrio, né? Ele sempre indo atrás do ser humano, mas a decisão é sempre nossa, né? E, Gislene, esse é o nosso próximo tema aqui. E ele fala sobre o posicionamento que o ser humano tem que ter. Eu achei interessante, ele falou assim, comer ou ser devorado, né? Você não pode ficar ali no meio, ou é uma coisa ou outra, né? Nunca na vida espiritual a gente tem o meio termo, né? Na verdade, a gente sempre gosta de achar que tem. Na nossa vida prática, a gente... Não, peraí, eu não estou exatamente assim, né? É relativo, né? Não é exatamente ruim. Né? Então, são vários exemplos assim que às vezes a gente pensa assim, poxa, não, mas isso não é de Deus, né? Isso não é de Deus, então é do inimigo. Não, mas é que não é exatamente assim, né? Então, a gente tem essa tendência, e isso vem, né, desde sempre, né, desde quando surgiu o pecado, essa tendência de achar que existe uma faixa cinza para as coisas, e que não é só preto no branco. Então, o que Deus, em várias formas de tentar explicar, está tentando nos dizer ou você está comigo, ou você não está comigo. Ou você está a meu favor, ou você está contra mim. Né? Como diz, escolhei hoje a quem servais. Só existem duas formas de adorarmos, né? 2 entidades para adorarmos. Só existe o sim e o não. E então, não tem como a gente ficar ali,
no que eu acho que eu estou tentando ir para o céu. Não, ou você está ou você não está, né? Exatamente. Eliandro, o próximo tema aqui fala de um sinistro cântico de amor. O que o autor está falando aqui? No capítulo 5 aqui, Jesus ele pega e faz capítulo 5 de Isaías, né? Ele faz, na verdade, uma ponte com o que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento. É a mesma parábola. Eu fiz tudo o que eu podia pela minha vinha. Eu plantei, eu fiz a cerca, eu coloquei adubo, eu coloquei proteção, eu tirei as ervas daninhas. Tudo o que eu podia ter feito para a minha vinha, eu fiz. Deus fez tudo por nós. E eu acho interessante uma citação de Ellen White, que ela diz assim, quando nós chegarmos no céu, nós vamos perceber que as experiências que aqui na Terra julgávamos ter sido perdas, se mostraram como vitórias. Eu gosto dessa ideia, como Deus age por nós podando. A poda não é uma coisa fácil. Uma vez meu pai me ensinou como é que faz, né, a poda, os gomos da parreira, né? Ele falou assim, olha, tem que ser nesse mês, né, no mês de agosto, e você tem o ramo principal, e daí você tem os gominhos aqui que vai saindo, né? Então você conta 4 gomos e poda, 4 gomos e poda. Eu falei assim, mas pai, por que isso, né? Não é melhor deixar a parreira se estender à vontade? Ele falou assim, não, porque daí o dulçor não chega em todas as uvas. Então você vai ter muitas uvas menores e menos doces. Então você corta para que as uvas elas possam ser maiores e mais doces. Então é interessante porque Jesus, quando ele conta essa parábola aqui, repete essa parábola, ele vai dizer que ele poda, né? Ele poda, mas aquilo que não dá fruto, ele corta e joga fora. É interessante você pensar que é muito melhor ser podado do que ser jogado fora. Né? Apesar de que em ambos os casos você sofre perdas. A diferença é que quando você é jogado fora, você é uma perda total. Então existem perdas que na verdade vão se mostrar ganhos. Então esse cântico aqui é um cântico ao meu amado. Então veja, é um cântico de amor. Deus ele está dizendo para mim, para todos nós, né? Olha, eu te amo e porque eu te amo, eu estou agindo dessa maneira. Eu não quero que você se perca, eu não quero que você se extravie, eu estou agindo para o seu bem. A gente que às vezes é rebelde e fica com aquela coisa, mas se Deus me amasse, Ele não ia fazer isso, né? Por que Deus não me responde? Eu estou pedindo tanto, né, por aquilo, aquele outro. É que nós, na verdade, não entendemos que Deus tem nos guiado desde o princípio. A gente se esquece que Deus é sábio demais para errar. Então Ele não vai errar nos dando, e nem nos tirando aquilo que faria-nos bem. Então, Ele vai nos dar aquilo que é realmente bom mesmo. E já que você mencionou da escritora Ellen White, também tem um pensamento dela que diz que se a gente soubesse o fim desde o princípio, a gente escolheria exatamente as mesmas coisas que Deus escolhe para nós. Então, é uma questão realmente de confiança, né? A gente gostaria de saber um pouquinho a interação com a internet. Carol, fala aí quem que está nos ouvindo hoje. Temos várias pessoas aqui. Eu gosto muito de mencionar quando são pessoas de fora. Primeiro, eu quero mandar um abraço a todos vocês da internet. Temos o pessoal de Portugal aqui, o pessoal de Paris, a Mary de Paris, está sempre conosco, uma grande amiga nossa. Temos também a Salete Botarelli, o Daniel Oliveira, que nos acompanham aqui na internet e mandam o seu abraço. Fique à vontade para mandar as suas perguntas, para mandar um bom dia, um feliz sábado para nós, que a gente anota tudo. E não se esqueça, aqui é a sua casa. Mande também um pedido de oração, porque a nossa equipe do chat, mesmo no segundo dia do ano, está aqui servindo e anotando todos os pedidos. É verdade, um grande abraço para todo esse pessoal. Nós já estamos chegando no final da nossa lição e, Gislene, eu gostaria de começar com você. De tudo que você estudou durante essa semana, o que você gostaria de pontuar que foi mais relevante para você? Então, uma coisa que eu achei bem interessante foi o título da lição, que se chama Crise de Identidade. E até um nome meio na moda agora, né? Falar sobre identidade, qual é a sua identidade. E então, o que eu achei interessante, que é exatamente o que fala no início que você mencionou, das ovelhinhas e da criança perdida, todos eles sabem a quem pertencem.
E isso tem tudo a ver com a identidade. A quem eu pertenço, eu sei quem eu pertenço, e tem a ver também com a fidelidade, com o perdão, eu sei a quem eu estou obedecendo, não tem uma faixa cinza, eu obedeço um, obedeço o outro. Então, se você tem a sua identidade, para você ter a sua identidade, você precisa saber a quem pertence. Então, se você falar, não, eu pertenço a Cristo, então eu tenho que ter atitudes condizentes com esse pertencimento, né? Com aquilo que eu realmente creio, que eu obedeço e que eu sirvo. Então, nesse início de ano, né, que é ótimo para a gente fazer novas propostas e objetivos no nosso coração, é bem interessante a gente renovar essa nossa convicção de a quem pertencemos. O povo de Israel pertencia a Cristo, era um povo escolhido de Deus, e eles se perderam nessa identidade. E por isso acabaram sofrendo as consequências negativas e as maldições. E Deus estava tentando resgatar eles de volta. Olha, vocês me pertencem, eu já fiz de tudo por vocês. Eu acho isso bem legal, que é o final ali da lição, né, que fala no Isaías 5. Que mais eu podia fazer por vocês que eu já não fiz? Eu já morri por você, eu já perdoei você, eu já te dei a graça, eu já te dei uma família, eu já te dei um emprego, eu já te dei saúde. O que mais você quer? Ele quer que a gente saiba exatamente a quem pertencemos e a quem vamos obedecer durante esse ano. E isso é a nossa identidade, que essa identidade possa ser realmente impressa no nosso coração. É a Deus que eu pertenço, e minhas atitudes, a minha vida, o meu comportamento, o meu agir comigo e com as outras pessoas, vai ser de acordo com esse pertencimento, a minha identidade. Amém, que assim seja. E para você, Leandro? Eu estava aqui com o dedo já no verso, também do capítulo 5, que conclui o nosso verso para memorizar. Nós começamos pensando na questão do julgamento e concluímos com a questão do julgamento, porque ele diz assim, né, julgai entre mim e a minha vinha. O que mais poderia ter sido feito que eu não fiz? Né? O que falta? Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o ápice dessa resposta. Não faltou nada. Deus fez tudo o que poderia ter sido feito e Ele continua fazendo constantemente. E é interessante porque aqui é um reflexo do grande conflito. Quem está sendo julgado não somos nós, é Deus. Julgai, veja, eu estou fazendo as coisas necessárias para a sua salvação ou não estou fazendo? Eu queria que os nossos olhos pudessem se abrir e nós pudéssemos ver um Deus que está constantemente preocupado e Ele tem constantemente uma atitude de amor e de cuidado por cada um de nós. Aquilo que foi feito na cruz é o máximo, não cobrou nada da gente. Se Deus nos deu o maior dom do céu de graça, não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Então, que nós possamos ter essa certeza, essa confiança, que nós possamos descansar em Deus, sabendo que Ele tem feito tudo e continuará fazendo até o fim, para nos salvar. Amém, isso mesmo. Eu gostaria de ler, eu gostei muito dessa lição aqui, que ela tem um resumo final. Eu gosto muito de resumo, sabe? Eu acho que por ter sido professora a vida inteira, a gente sempre quer tirar a essência da nossa aula, né? E eu queria ler para você o que ele fala no nosso resumo. Quando a nação se esqueceu de Deus e desprezou as suas bênçãos, o Senhor mostrou que ela devia prestar contas de sua aliança com Ele. Felizmente, Ele apontou a condição dela, advertiu-a sobre as consequências destrutivas de abandonar a sua proteção e a instigou a permitir que Ele a curasse e a purificasse. É o que Deus faz com a gente, né? A gente se afasta, Ele vai atrás. A gente peca, Ele perdoa. Que Deus maravilhoso, né? Que com toda a onisciência, onipotência, onipresença dele, Ele ainda quer saber a nossa opinião. Ele ainda fala do que jeito que você quer, Leandro, né? O que você está pensando? É isso que ele está fazendo com a gente. Ele quer saber o que a gente pensa. Venha, vamos conversar. Qual é a tua dúvida? Né? Então, um Deus tão querido, tão amoroso, né? Por isso que Ele é chamado de nosso Pai. Eu agradeço imensamente a sua participação conosco. Agradeço muito por vocês terem estado aqui, Gislene e Eliandro, tá?
Desejo a vocês um sábado maravilhoso, um ano muito abençoado para vocês e a família de vocês. E para você que está em casa, obrigado por ter estado conosco nesses momentos. Convidamos para que você continue conosco na transmissão do culto divino. Tenha um ano muito feliz e abençoado. Nós vamos então terminar esse momento com uma palavra de oração e eu peço que o Eliandro faça uma oração para a gente. Pai amado, como é bom nós termos a certeza de que o Senhor está constantemente fazendo tudo para o nosso bem. Nós entendemos que o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem se levantado em nossa defesa. E nós entendemos que no processo desse grande conflito, toda boca irá te justificar, toda boca irá dizer que o Senhor é bom, o Senhor é santo e digno de toda honra e toda adoração. Mas Deus, nós não queremos te louvar e te adorar apenas no último grande dia. Nós queremos que a nossa vida seja de constante louvor e adoração. Nós queremos que as nossas atitudes condizam com a atitude de Jesus Cristo. Nós queremos que aqueles que estiverem ao nosso redor sejam abençoados com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós queremos, ó Deus, que o mundo veja como é maravilhoso, como é fantástico os resultados de estar em Tua presença. Nós queremos, ó Deus, que o mundo deseje conhecer mais do Teu amor e da Tua pessoa. Nós desejamos que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas. Por favor, leva o Teu toque de cura para aqueles que estão doentes. Leva o Teu toque de amor para aqueles que se sentem solitários ou angustiados, ó Deus. Que a nossa mente, que a mente de cada um de nós possa estar aberta para a ação do Espírito Santo. Que a nossa vida ela seja repleta pelo Teu poder, pela Tua paz e que nós possamos descansar no Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito tudo por nós que somos a Tua vinha. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.